Amados, boa tarde. Vocês vejam que nós estamos em dupla hoje. É uma bênção, uma visita preciosa. Acontece que o Centro Espírita Francisco de Assis, Amor e Caridade, tem, aos domingos, Aprendizes da Fraternidade, que é um estudo de uma obra do Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida. E domingo houve um imprevisto e a Maria Angélica não gravou, mas falou. E aí, então, humildemente, eu pedi para que ela gravasse hoje, aqui em casa, nesse ambiente gostoso. Então, com vocês, agora vou sair daqui, a Maria Angélica vai se acomodar e vai falar. O texto é o quê? Espinheiros. É o número 121. E eu fico feliz, porque ela está aqui em casa, tá bom? Um beijo para todos. Vamos em frente. Fica bem no meio. E já pode começar. Mais para frente. Isso. Vou sair, ver se está bom. Você vai vir daqui, deixa que depois eu respondo. Se você quiser responder, pode responder. Não. É bom? Tá bom. Muito obrigada, dona Val. Aí, querida. Pelo menos já fica falado. Olha que bom, tá? Tá bom. Fica à vontade. Boa tarde a todos. Isso, mais alto. E agradeço muito por estar aqui compartilhando com vocês mais um capítulo do nosso livro, que a gente faz o estudo, né? Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O capítulo que eu li a semana passada foi o 121. O título é Espinheiros. Nós sempre fazemos um estudo prévio com Arthur Valadares. E esse capítulo em especial foi muito reflexivo e eu gostaria de compartilhar com vocês. O título Espinheiros está relacionado ao simbolismo da época, porque na época, quando Jesus veio, a agricultura era a força do povo. E Jesus procurava sempre usar elementos da natureza, da agricultura, para se comunicar com eles. Então, ele falava muito de ovelhas, de sementes, de joio, de trigo, de pastor, de uvas e videiras, né? Convidando-nos a refletir, que são as sementes lançadas no solo que irão frutificar um dia. Bom, para que a gente cultive essas sementes, para que ela nos dê frutos, nós precisamos de sustentação muito além da forma da aparência. Então, nós vamos falar nesse pequeno capítulo sobre uma mudança. Como sempre, né? O Evangelho vem nos trazer uma reflexão, primeiro, sobre a nossa mudança e depois a gente também, através do nosso exemplo, ajudar aqueles que ficam ao nosso redor. O versículo desse capítulo é assim: nem se vindimam uvas dos abrolhos. É um versículo tão pequenininho, mas muito reflexivo. Quando eu li esse versículo, tem duas palavras aqui que não faz parte do nosso vocabulário cotidiano. Então, eu fui procurar, né, no Google. Vindimam significa colher uvas. E abrolhos referente a plantas espinhosas, referente à esterilidade. Eu conhecia esse termo abrolhos de um termo português que significa abram os olhos. Inclusive, lá no litoral do Nordeste, tem uma praia chamada Abrolhos, que ela falava, né, que tem esse nome porque ela tem muitos
muitos obstáculos no fundo do mar, e quando vinham os viajantes, eles tinham que vir com os olhos abertos, né? Abrolhos, para que os espinhos do fundo do mar, os obstáculos do fundo do mar não atrapalhem as embarcações. Mas os abrolhos aqui, ele está na forma de espinheiros. E ele fala o seguinte: nós não podemos esperar colher uvas de espinheiros. Uvas se colhe das videiras, assim como as azeitonas vêm das oliveiras, né? O azeite da oliva, o figo da figueira. Mas será que sempre essas plantas foram plantas que deram bons frutos? E aí, é nesse sentido que vai começar a nossa reflexão. Jesus já nos conhecia desde o início, e ele nunca nos abandonou. No início, ele sempre olhava a gente com uma expectativa do futuro. Ele via na gente o nosso potencial, mesmo quando quando nós éramos um espinheiro, né? Ele sempre viu a possibilidade de produção de cada um. Então, aqui, nesse pequeno versículo, não se vindam uvas de abrolhos, mas um dia esses abrolhos vão ser árvores frutíferas. Então, o texto começa assim. O cristão é um combatente ativo. O combatente ativo no sentido de combater a si mesmo. Antes de mais nada, nós cristãos temos que olhar para dentro de nós e combater as nossas mazelas, que são o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ilusão, né? É um combate que não fere, que não prejudica ninguém. A batalha é em nosso campo íntimo. Por isso que ele começa falando que o cristão é um combatente ativo, porque antes de querer mudar o outro, a gente tem que mudar a nós mesmos, né? Despertando no campo do Senhor, aturde-se-lhe a visão com a amplitude e complexidade do trabalho. Quando estamos despertos, quando estamos atentos, nós entendemos a complexidade do trabalho que viemos desenvolver aqui. Nós encarnamos, né, reencarnamos, não com um passaporte, né, mas uma carteira de trabalho. Nós reencarnamos não a passeio, mas para que possamos desenvolver cada vez mais os potenciais divinos, a nossa moralidade, combatendo, como dissemos agora há pouco, o egoísmo, o orgulho e a vaidade. Para ficarmos, devemos continuar no trabalho, sabendo que o tempo é importante demais para ficarmos sendo mesquinhos e egoístas. Vivemos aqui, em média, né? A gente tem uma expectativa de vida aí, 80, 90, até 100 anos. O que é isso para uma eternidade? Para uma eternidade, isso é muito pouco. E a gente precisa aproveitar o máximo desse tempo, fazendo o melhor. Seja por exemplo, nós estamos dentro da doutrina. Então, nós sabemos os nossos estudos, o que devemos fazer. Cada um escolhe o caminho a seguir dentro da sua religiosidade, né? Então, fazer o melhor dentro daquilo que você aprende, dentro do caminho que você escolheu de uma espiritualidade. Se você é católico, seguir fielmente o que vocês aprendem dentro da religião católica.
os evangélicos e assim por diante. Não adianta só a gente estudar, saber de cor e não praticar. Já dizia, né? Se eu não me engano, Madre Teresa de Calcutá, ou Irmã Dulce, né? Não sei, que ação mais vale as mãos que trabalham do que a boca que ora. Teresa de Calcutá. Então, assim, não adianta só a gente ficar orando, 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 se a gente não colocar a mão no trabalho, se a gente não aproveitar o tempo que nós temos, que, na verdade, se a gente pensar bem, é pouco. Então, que a gente possamos fazer um tempo de qualidade, sempre acudindo o próximo e, principalmente, olhando as nossas imperfeições antes de apontar a imperfeição dos outros. Aí ele continua falando assim: dificuldades, tropeços, cipoais, ervas daninhas, e o evangelho, com propriedade de conceituação, elucida que não se pode vindimar nos espinheiros. Ou seja, dificuldades, tropeços, a gente vai sempre estar encontrando. Sempre, porque nós viemos aqui é um mundo de provas e expiações. É um planeta de provas e expiações. Está falando, provas e expiações. Então, nós vamos ter muitos tropeços. No caminho, né, nós vamos encontrar um campo a ser limpo e cuidado. Um campo que nós temos que, aos poucos, ir desbravando e tirando as ervas daninhas, ir tirando os cipoais, os brejos, ir fazendo uma drenagem, né? E isso, Cristo nos inspira, nos dando bom ânimo, dando esperança e o seu devotamento entre nós. E isso nos faz avançar. Quando Jesus aqui veio, há mais de 2000 anos, ele encontrou um campo completamente cheio de ervas daninhas, cheios de cipoais, e ele não desistiu. Foi muito difícil para ele, mas ele enfrentou esse caminho, ele foi abrindo o caminho. Por isso que nós falamos que ele é o nosso mestre, o nosso modelo e o nosso guia. O que é um guia? Quando nós vamos num lugar que nós não conhecemos, a gente sabe que nós vamos num lugar que você quer chegar em algum lugar. Se você for sozinho, é muito mais difícil. Então, você contrata um guia, né? Um guia que conhece o caminho, que sabe os atalhos e que vai levar você com certeza naquele caminho. Jesus é isso na nossa vida. Ele é o guia, ele veio e nos deixou o caminho a seguir. É fácil? Não, não é. Mas ele mostrou, ele veio. Então, é isso que ele está falando aqui. Que o evangelho, com propriedade de conceituação, elucida que não se pode vindimar no espinheiro. Que nós não queremos colher uvas de um espinheiro. Mas sim, nós podemos acreditar se nós nos dedicarmos com amor, com carinho, com paciência, com devotamento, nós vamos um dia ajudar esse espinheiro a ser uma planta, uma árvore frondosa, que dê frutos doces e generosos. E esses espinheiros estão aonde? Esses espinheiros podem estar na nossa família, pode estar no nosso trabalho, pode estar no nosso meio social. Porque é muito fácil a gente lidar com árvores frutíferas, né? Com árvores frondosas. Mas e aquele espinheiro que está na nossa vida? Temos que ser que nem Jesus, acreditar que a gente, regando com amor, regando com dedicação, tendo paciência, tendo caridade, um dia esse espinheiro vai se tornar uma árvore frondosa. Entretanto, teria Jesus assumido a paternidade de semelhante afirmativa para que cruzemos os braços em falsa beatitude? Bom, é um espinheiro.
né? É um espinheiro. Mas vamos deixá-lo de lado ou vamos cuidar? Porque em breve pode se tornar uma grande árvore. Em breve pode ser uma árvore frondosa. Em breve que a gente fala é em várias encarnações, né? Em breve não é que a gente encontra uma diversidade numa relação hoje e às vezes no final da nossa existência aqui a gente não conseguiu, mas nós nos esforçamos. Quem sabe um próximo encontro, numa próxima reencarnação, nos encontremos novamente e aquele espinheiro já está tomando uma nova forma, já vem um pouco mais preparado, né? E como que é? Qual é o adubo para isso? É o que a gente já vem falando desde o início. É o amor, a paciência, né? A resiliência, a perseverança, o trabalho. Porque, às vezes, o espinheiro na família somos nós. Estamos rodeados de árvores frondosas e nós somos os espinheiros. E eles estão aqui para nos ajudar na nossa evolução. Mas a gente não se vê assim. A gente se vê como que todos estão errados e só nós estamos certos. Então, aí vem a reflexão. Quem será? Por que a gente não é humilde de ouvir, de refletir? Por isso que eu falei que esse texto, para mim, foi muito reflexivo. Muito mesmo. E por quê? Porque a gente tem que ter esse olhar de compaixão para os outros e para nós também, né? Para que a gente possa refletir com como vindimar um espinheiro. Ainda não é possível, mas um dia vai ser possível vindimar de uma árvore frondosa que dará bons frutos, uvas deliciosas, maduras e doces. Se o terreno permanece absorvido pelos abrolhos, o discípulo recebeu inúmeras ferramentas dos mestres. Então, assim, quando Jesus veio, ele teve vários seguidores, mas tinham 12 que eram mais próximos. Desses 12, tinham 3 que eram mais próximos ainda. E eram pessoas muito simples, pessoas da comunidade, pescadores, né? Trabalhadores. Mateus, né? Que era um cobrador de impostos. E ele escolheu pessoas que ele via que era o espinheiro, mas que podiam dar frutos. Ele sabia que quando chegasse a hora, ele estaria sozinho. Ficou 3 anos, né? Quase 3 anos junto com eles, tentando explicar. E quando chegou a hora, mas hoje a gente entende que tinha um propósito tudo isso, né? Às vezes julgamos tanto Pedro por ter negado 3 vezes. Mas e se ele tivesse enfrentado? Será que ele também não teria sido morto? E a gente não teria o evangelho de Pedro para que pudéssemos ter a maravilha, as histórias de Pedro, né? Para que pudéssemos ter as maravilhas de como Pedro se transformou. E assim, a gente viu a transformação de cada um dos seus discípulos e depois os evangelhos. Então, se a gente parar para pensar, nada foi por acaso. Então, é isso que ele está trazendo aqui. Se o terreno permanece absorvido pelos abrolhos, os discípulos receberam inúmeras ferramentas dos mestres. Essas ferramentas foi para a luta, né, do dia a dia, do trabalho, sem mudar a face do indivíduo, mas mudou o interior, porque a gente muda o nosso íntimo. Indispensável, pois,
enfrentar o serviço, sem desânimo, seguindo e fazendo o melhor. Nessa parte aqui, o Arthur Valladares, ele deu um exemplo que eu até marquei aqui e vou dar, achei muito pertinente. Ele estava falando, ele falou da Lívia, né? E que era esposa do senador Publio Lentulus no livro Há 2000 anos. Eles se amavam muito, era um casal que tinham 2 filhos, né, na história. Não sei se você já leu o livro, se não leu, vale a pena. Mas, enfim, aconteceu uma trama na história e o senador Publio Lentulus, ele não acreditou mais na sua esposa. Ele começou a dar ouvidos a histórias que contaminou completamente ele, contra a esposa. E ela ficou vivendo 25 anos com ele, dentro da mesma casa, sendo, assim, desprezada, sendo, assim, não, deixada de lado. E ela não desistia. Por quê? Ela via nele ela sabia que ele era um espinheiro, mas que ele ia dar muitos bons frutos no futuro. Tanto deu que está aqui hoje com a gente, né? Sendo, nos oferecendo essas maravilhas, porque o senador Publio Lentulus é o Emmanuel, que está aqui junto com o Chico, nos dando esse texto maravilhoso. Então, a Lívia, ela já via nesse espinheiro, ela conhecia o coração dele, mas ele se deixava ser levado por ser um grande senador, por ser uma figura pública, muito... ele era uma pessoa muito importante da época, então ele se deixava envolver pela, vamos dizer assim, pela materialidade da época, né? Mas Lívia não desistiu dele. Quando ele descobriu que tudo aquilo que ele estava fazendo com a Lívia era errado, não deu tempo. Porque só depois do desencarne dela que ele realmente mudou, né? E foi a partir daí que a história deu uma continuidade. Então, a Lívia era uma pessoa assim. E nós temos que ver dentro do nosso círculo familiar, principalmente, quem que pode ser, quem é o espinheiro, mas que a gente tenha um coração amoroso para ver que ele pode dar bons frutos, que a gente regue, que a gente dê o nosso melhor, que a gente possa realmente se dedicar, porque a gente não é à toa que nós estamos com esses familiares conosco. Tem um propósito. Nós também somos responsáveis por estarmos juntos, não só ele. Ah, ele é meu filho porque ele fez uma coisa muito ruim e nós temos que... E eu? O que será que eu fiz? Né? Então, a gente tem que fazer uma análise na nossa família. Quem é o espinheiro? Né? Quem já está dando frutos? Quem será que já está mais adiantado? Então, ele continua falando assim: indispensável, pois, enfrentar o serviço. O Cristo encarou face a face o sacrifício pela humanidade inteira. Jesus encontrou o grande espinheiro ao reencarnar. E ele nos inspira sempre com o seu bom ânimo. Será a existência de alguns espinheiros no trabalho, na família, na sociedade, a causa de nossos obstáculos insuperáveis? Então, nós precisamos analisar melhor as circunstâncias, né? Que nos envolve todos os dias. Nós precisamos analisar a nossa postura,
a nossa fala. Por exemplo, eu trabalho com educação. E a gente, hoje em dia, está tudo muito difícil. Tudo muito, assim, sem cuidado, sem respeito. E aí, vem uma criança para a gente. Se aquela criança, ela já vive, às vezes, num meio bem espinheiro ainda, bem cheio de espinhos. E se a hora que ele chega com a gente também foi um espinheiro na vida deles, né? Fica só pior. Às vezes as professoras falam assim, o Joãozinho faz bagunça porque ele gosta de ir lá na sua sala com você. Porque chega lá, você conversa com ele, você não dá bronca. Mas às vezes não é a bronca que vai ajudar. Às vezes uma prece, um acolhimento, uma conversa que essa criança não tem. Por uma série de circunstâncias na família. E assim, a gente tem que analisar as circunstâncias e as possibilidades também na nossa casa. Porque a gente não pode ser uma pessoa fora de casa e ser outra dentro de casa. A gente não pode pregar a moralidade, o evangelho, quando estamos no centro, quando estamos trabalhando, e chega em casa, você é uma pessoa completamente diferente. Você é uma pessoa rude, grosseira. Tem uma... Eu não consigo guardar o nome dela, mas tem uma passagem, eu não lembro agora de quem que eu ouvi isso. Aliás, eu sei de quem eu ouvi, mas eu não sei quem contou isso para ele. Eu ouvi numa palestra do Jorge Elahá, ele fala muito isso. Diz que tinha, lá na Mansão do Caminho, tinha uma servidora do Divaldo, estava com ele há muito tempo. E ela cuidava das crianças, ela cuidava da escola, ela era um trator lá dentro, né? Ela ajudava o Divaldo em várias áreas. Essa pessoa desencarnou. Ela desencarnou e um dia ela apareceu para o Divaldo. E ela veio e disse assim, Divaldo, eu estou muito triste. Aí ele falou, por quê, minha irmã? Ela falou, sabe por quê? Eu descobri que eu não era boa. Eu era eficiente, mas era assim. Vamos logo, come isso aí. Vamos, corre, tem que se trocar. Olha essa roupa jogada no chão. Ela falou, eu não era boa. Eu descobri, quando eu cheguei aqui na espiritualidade, que eu não era uma pessoa boa. E isso está me deixando muito triste. Então, gente, olha o quanto que a gente aprende. Fazer também na nossa casa com carinho, com amor, com dedicação. Não só fora, onde você vai ter julgamentos externos, mas no seu lar, porque os espinheiros estão lá. Tenha certeza disso. Os espinheiros estão lá. E, às vezes, volto a falar, somos nós. Nós que temos que olhar a nossa postura. Nós que temos que olhar se todos não estão dando frutos e nós estamos somente ainda no espinheiro. Não, se hoje é impossível a vindima, ataquemos o chão duro, lavremos o solo árido, adubemos com amor e lágrimas. Então, Jesus nunca desistiu. Quando ele veio, ele nunca desistiu. Ele encontrou aqui, sim, muitas adversidades, mas ele orava, foi para o deserto, enfrentou grandes inimigos, mas ele não desistiu do que o Pai o encarregou. E ele disse que nenhuma de suas ovelhas, né, se perderão, que todas irão conseguir seguir o caminho. Então, o solo pode estar seco, pode estar duro, mas não desistamos disso tudo. Às vezes, a luta é imensa,
mas dentro da luta existem várias batalhas. Umas mais difíceis, outras mais suportáveis, né? Mas a gente tem que continuar. A gente não pode desistir. Haverá sempre chuvas fecundantes do céu ou generosos mananciais da terra, abençoando-nos o esforço. Então, aqui assim, aquele que se propõe ao trabalho receberá a bênção do alto e encontrará aqui, né, a sintonia daqueles que pensam iguais. Eu penso assim, a gente começa as nossas preces agradecendo, e depois, quando a gente vai pedir, a gente fala assim, envia bênçãos, né, chuvas de bênçãos. Mas eu penso assim, as chuvas de bênçãos, elas caem fortemente sobre nós, mas nós temos que nos aproximar delas. Eu imagino essa chuva de bênção como uma grande cachoeira de bênçãos que cai todo dia sobre nós. Mas será que nós estamos nos aproximando dessa cachoeira? Ou a gente chega, só recebe uns respingos e depois sai reclamando porque a gente não conseguiu? Tem uma pessoa também que faz lives, ela fala assim, será que nós não estamos com o guarda-chuva aberto para as chuvas de bênção? Aí a bênção escorre ao nosso lado, mas a gente não fecha o guarda-chuva para receber as bênçãos. Então, esse manancial nós temos, né? Nós temos chuvas fecundas. E nós temos aqui, ao nosso lado, mananciais na terra, pessoas maravilhosas. A doutrina, olha a doutrina espírita, quanto nos acolhe, quanto nos ensina, quanto nos mostra a realidade, sem paramento, sem nada, é uma verdade nua e crua, a gente não precisa ter nada de oferendas ou de rituais, é simplesmente estudar, seguir o Evangelho. E a gente muitas vezes dá desculpa de que não faz porque não tem tempo, de que não vai porque tem hoje eu tenho um compromisso, tenho uma festa para ir, então eu não vou. Hoje eu tenho... É claro que a família é muito importante, né? Diz que teve uma época da doutrina em que não se dava muito essa importância, então achava que ir no centro era mais importante do que cuidar da família. Hoje sabemos que a família é a primeira escola, mas também temos que continuar, não vamos no centro periodicamente por algum motivo que está acontecendo em nossas vidas, mas estudemos, mas continuemos ajudando e trabalhando. A divina providência reside em toda parte. Não olvidemos o imperativo do trabalho. E depois, em lugar dos abrolhos, colheremos o fruto suave e doce da videira. Deus nos alcança sempre quando fazemos o bem, seguindo as leis divinas, atuando por meio dos seus mensageiros, encarnados ou desencarnados. Porque Deus se faz presente através das pessoas também, né? Às vezes você ora, pede indique o que eu tenho que fazer, o que eu preciso fazer. De repente você encontra uma pessoa e aquela pessoa fala uma palavra ou apenas te abraça e você recebeu ali a resposta que tanto você queria. Então, nós não devemos se fixar nos espinheiros, esquecendo ou desistindo, porque ali não vai dar frutos. Isso daí é espinheiro, é seco, é doído, é infértil. Vamos deixar ele de lado. Não. Ali pode ser, no futuro, uma árvore muito frondosa, desde que amparada, acolhida, amada.
Nós devemos, assim como Lívia, não ver apenas o exterior, mas sim o interior daquela pessoa, ou nosso mesmo, porque a gente nos conhece. Nós sabemos, no fundo da nossa alma, o que podemos ser. Então, o trabalho na constância e paciência traz os recursos transformadores, com amor. Um dia, o que era espinhoso irá se converter num campo de abundância. O que era estéril vai ser... O que era estéril trará bons frutos. E assim nos tornaremos o homem de bem. E aqui terminamos o nosso pequeno texto. Espero ter ajudado na compreensão e todos fiquem com Jesus na paz do Senhor. Lindo. Amados, valeu a pena, não valeu? Aprendizes da fraternidade. Interessante, hoje, para completar, assista a live do Douglas. A grande esperança, só ele, Jesus. E ela teceu esse comentário lindo. Parabéns a todos que preparam regiamente os trabalhos de domingo pela manhã. Aprendizes da fraternidade. São tantas companheiras lindas, não vou lembrar de todas, né? Mas todos preparam e trabalham caminho, verdade e vida. Você está convidado. Vamos de domingo lá. Um beijo, meu carinho, e podemos falar juntos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Parabéns, Douglas. Você entrou. A minha filha de Guaratinguetá entrou. Ei, que tarde linda que tivemos, tá bom? Meu carinho, nosso carinho, o nosso abraço. Muita, muita, muita paz. Muita paz a todos. E que prossigamos. E será que a gente é muito espinho na vida dos outros, Maria Angélica? Pois é. Um beijo, um beijo, um beijo. Aonde a senhora vê que eles viram? Aqui, você quer ver? Vou mostrar para você. Aqui, encerrar. Mas é